preso em teu pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido, me foi mandado, Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Uma boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. A saudação especial também para quem nos visita e se une a nós aí nessa transmissão pelo Facebook. E que, de fato, há bastante tempo não acontecia, né? Mas então, com muita alegria, nós aqui estamos juntos, estamos nos encontrando para mais um estudo bíblico. Então, sendo oficialmente o último dentro dessa série de estudos deste ano de 2023. Afinal, começamos já um novo ano eclesiástico no domingo, com o primeiro final de semana, aliás, primeiro domingo de Advento. Então, nós celebramos o novo ano da Igreja Cristã no final de semana passado. E aí colocamos também já os enfeites natalinos nas nossas casas, ligamos as luzes, refletindo e apontando Jesus Cristo, a luz do mundo. Que bom que aqui você está conosco, então, para mais, então, esse estudo bíblico. É bom vê-los aqui, né, se achegando, né, a saudação especial, então, também, a Jaqueline Miller, né, o Adelar Freeling, né, a Márcia Ritter, também Jurema Schneider, nosso presidente Lorivaldo Lamp, a Clair von Millen, também Nelita Silva e Dona Verna Gitz, a Loina Bubbles Rutz, lá de Pelotas, forte abraço, também o Valdecir Rodrigues, né? Ainda quero destacar o Ruben Schmidt, lá de Dr. Maurício Cardoso, Lajeado Panelinha, a Vanessa Schuch, muito bem-vinda, Vanessa. Também a Márcia Elisa Daman, que se une a nós aí também para mais esse estudo. Seu Lávio Bals, Desmar Dente. Faz tempo que a gente não se viu mais, né, Desmar? Estudo ontem à noite, São Cristóvão 1, satisfação. Clarice Fac, forte abraço. Eliane Rodrigues e família também, Deus abençoe ricamente a todos vocês. Né? A Claudete Erdmann, é bom estarmos aqui, então, reunidos para mais, então, um estudo da palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento, então, falando com Deus em oração. Convido você ali onde está, a juntar as mãos, fechar os olhos, assim baixar a cabeça e nós juntos falarmos com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para um estudo bíblico pelo Facebook. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos muitos motivos que temos para te agradecer. Te agradecemos pela vida, o tempo, os dons, os bens. Te agradecemos pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna em Jesus, a tua presença na nossa vida. Te agradecemos pelo ânimo, pela coragem, pela força,
pela paciência, pela sabedoria, enfim, por tua presença na nossa vida. Tu sabes, ó Deus, os motivos bem especiais que cada um de nós tem sempre para te agradecer. Te agradecemos por tudo. E nesse momento, queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Haja em nós, nesse momento, pela tua santa palavra, que nós, pelo teu Santo Espírito, motivados por aquilo que tu fazes, possamos também fazer cada vez mais aquilo que tu esperas de nós como teus filhos aqui neste mundo. Tu nos orientas sobre como tu esperas que venhamos agir na tua santa palavra e que possamos crescer justamente na ação conforme tu esperas de nós, teus filhos amados. E que possamos ser instrumentos teus também diante de outras pessoas que talvez possam assim também perceberem os motivos que têm para te agradecerem e crescerem nos frutos de louvor, gratidão e serviço também a ti. Queremos este momento, ó Deus, te agradecer porque estamos aí no novo ano da igreja, vivendo então na certeza de tuas palavras e promessas nesta vida e para a eternidade. Olha especialmente para os idosos que sofrem no avançado da idade, talvez pela fragilidade ou pela doença. Olha para os enfermos, ó Deus, conceda a cura a quem tu quiseres curar, ou a força para carregar a cruz, se assim é de tua vontade. E quando tu quiseres levar alguém, que seja para o céu. Queremos também, ó Deus, colocar diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos, e te rogamos, dirige tudo pelo melhor de cada um de nós, que seja tudo para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Abençoes a tua igreja espalhada pelo mundo e que nós, de fato, possamos crescer como teus instrumentos e tuas testemunhas para que mais pessoas na ação de teu Santo Espírito creiam em Cristo e sejam salvos. Em nome de Jesus, mediante o qual estamos preparados para tudo aquilo que há de vir. A nossa morte, o dia derradeiro, a tua vinda continuada na tua palavra e sacramentos. E sabemos, ó Deus, que também há de vir o Natal. E em Jesus, de fato, estamos preparados. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, aí saúdo a todos que estão aqui então conosco. Destaco ainda a Ilse Miller. Boa noite, dona Ilse. Também Eunice Drais, lá de Horizontina. Muito bem-vinda, Eunice. Forte abraço. Também Agnes Mantai, que Deus abençoe aí sempre também, em todos os dias e em todos os momentos. E aí, vocês já puseram os enfeites de Natal na vossa casa, tá tudo certo, aí tá tudo bonito. Quem tem luzes já estão ligadas, então é tempo, gente. Até o dia 6 de janeiro, aí 6 de janeiro recolhemos tudo de novo, certo? Então nós colocamos no primeiro final de semana de Advento, e aí recolhemos no dia 6 de janeiro, conforme a tradição cristã, quando daí vai ser o dia dos Reis Magos, certo? A Epifania. E aí nós passamos a ser a Epifania de Jesus ao mundo, certo? Então recolhemos os enfeites e nós somos aqueles que somos desafiados a brilharmos a luz de Jesus ao mundo. E nós passamos a ser os enfeites de Jesus no mundo oficialmente dentro do calendário litúrgico da igreja. Queremos dar sequência para esse estudo nesta noite, cantando então mais um hino. Graças dou por esta vida, o hino 64 do Inário Louvai ao Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela
o dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então participantes desse estudo bíblico nesta noite, a pergunta inicial, que faço para vocês é a seguinte: você tem motivos para agradecer a Deus? Querido irmão, querida irmã, você tem motivos para agradecer a Deus? Tem? Que motivos você tem para agradecer a Deus? Você tem muitos motivos ou tem poucos motivos? Que motivos você tem para agradecer a Deus? Em algumas oportunidades em que pude fazer essa pergunta aos irmãos da Congregação Cristo, eu oportunizei que cada um falasse sobre os seus motivos, bem particulares, bem específicos, então, que tem para agradecer a Deus. Digo para vocês que ouvi e li muitas coisas bonitas, muitos motivos maravilhosos. E o que percebi que muitos dos motivos são comuns, ou seja, são de todos nós, mas há também aqueles motivos que são assim bem peculiares, bem particulares, bem nossos, ou seja, só nossos. Talvez há motivos que a gente não teria coragem de contar diante dos outros, não gostaríamos talvez de colocar diante das outras pessoas, mas que são nossos e são guardados na mente e no coração. E nesse momento então inicial do estudo, eu convido você a abrir então a Bíblia no Salmo de número 103. O Salmo 103, do versículo 1 ao versículo de número 5, ele fala sobre alguns motivos que nós temos então para agradecermos a Deus. E aqui fala dos motivos em ordem de prioridade, daquilo que é o mais importante para os outros motivos então que a gente tem. Há uma lista do mais importante em diante, nesse salmo. Por isso eu gosto muito desse texto. É o Salmo 103, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O texto diz que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Que bênçãos que eu não devo esquecer e que são motivo, para louvar a Deus? O texto ali no versículo 3 diz: o Senhor perdoa todos os meus pecados. Puxa, que coisa boa. Sem o perdão dos pecados, eu e você iríamos para o inferno na hora da morte. Então é importante ter o perdão, importantíssimo. Porque ter o perdão significa ter o céu na hora da morte. Ter o perdão dos pecados, que, aliás, nós, quando nascemos, já trazemos o chamado pecado original, o pecado que herdamos de Adão e Eva, ou seja, a tendência para o mal, a completa corrupção, e já nascemos precisando de uma transformação, ou seja, por causa desse pecado, nós já nascemos indo para o inferno. E depois, ainda, dentro dessa tendência natural humana, nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes até o fim da vida. Vai ser assim, infelizmente. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, muitas vezes eu não faço. O mal que eu detesto, muitas vezes eu acabo fazendo. Então, em pensamentos, palavras e em atitudes. Ou seja, cada pecado é motivo suficiente para irmos no inferno na hora da morte e aqui termos o desprezo e o abandono de Deus. Mas Deus, no seu amor, então, Ele nos perdoa. Então, como Ele nos perdoa? Ele nos perdoa por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, Ele fez o que a gente não poderia fazer. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo por nós. Jesus Cristo, por nós, Ele cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados. Ele satisfez a sede de santidade que Deus tem no homem, porque Deus criou o homem santo, então ele precisa ser santo. E a Bíblia diz que não há pessoa que não cometa pecado, não há homem justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Nunca teve e não vai ter, exceto Jesus. A exceção confirma a regra. E a exceção que confirma a regra é Jesus, não tem outra exceção.
E ele também satisfez a sede de justiça que Deus tem. Né? Então, além de ser santo por nós, cumprindo todos os mandamentos, ele pagou todos os pecados e na cruz ele disse, está consumado, eu paguei tudo. Ou seja, por Jesus, então quem nele crer tem o perdão, tem a salvação, na hora da morte o céu, e aqui segue uma vida no amor, no cuidado e na presença do nosso Deus. E isso é maravilhoso. Então, quando se fala do perdão, é importante você lembrar, puxa, que benefícios eu tenho pelo perdão. Eu já tenho o céu quando eu morrer um dia, quando Deus quiser. E aqui eu vou, independente da circunstância, eu vou ter Deus comigo. E protegendo, dirigindo, abençoando. É como o pai que caminha com o filho segurando ele na mão. Ou ora no colo, ora alimentando, ora trocando as fraldas dele, enfim, o assistindo. Porque é a nossa realidade como seres humanos. É curioso a gente se pôr nessa situação, imaginar a relação pai e filho, para entendermos melhor a relação do Pai do céu também com cada um de nós. É assim que Deus quer tratar, é assim que Deus quer cuidar, então, conosco, da nossa relação com Ele. Certo? Então, o motivo maior, né, aliás, a maior bênção, o motivo maior de gratidão a Deus nosso é o perdão dos pecados. E a partir disso, diz o salmista, e cura todas as minhas doenças. A saúde, as pessoas falam bastante, pastor, saúde é um motivo. É verdade, como é bom ter saúde. E quando a gente não tem, como é bom ter a cura de novo e poder seguir em frente e dizer, olha, não, eu estou curado desta doença, né? Eu estou livre desse problema. Então não está errado a gente seguir na vida também sempre pedindo a Deus a cura diante das doenças. Mas Deus vai fazer usando as formas dele, né? E a gente sabe como. Ele espera que a gente vá ao médico, que a gente faça as consultas, que a gente faça exames, faça tratamentos, né? E faça tudo que seja possível, né? Que seja possível para nós. E o que fugir de nós, aí nós deixamos na mão justamente de Deus e pedimos que Deus age por meio desses meios convencionais que Ele mesmo permite ser desenvolvidos e avançarem aí no mundo. Então, Ele cura as doenças. De quantas doenças Ele já nos curou? Quando Ele não nos curar mais, Ele vai dar força para carregar a cruz. E mais, quando Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar. Porque todo atestado de óbito tem uma causa em cima. O teu vai ter uma causa e o meu também vai ter uma causa do óbito. Ou várias causas. Porque às vezes tem atestados de óbito que tem muitas causas apontadas pelo médico, como causas, ora, de óbito, X ou Y. Certo? Então ele cura todas as doenças pelo tempo que ele quiser. Quando ele não quiser mais curar, ele vai dar força para carregar a cruz. Diz, não, essa cruz tu vai ter que levar. Mas ele não deixa você sozinho. Ele diz, não, mas eu estou junto. Não te preocupe, eu vou te ajudar a carregar a cruz. Ou seja, não vai ser um peso além das tuas possibilidades. Né? E quando ele quiser nos levar, ele vai nos levar. E outro motivo, ele me salva da morte. Ele já te salvou da morte muitas vezes. E Ele também já me salvou muitas vezes da morte. E Ele vai nos salvar pelo tempo que Ele quiser aqui da morte. Da morte eterna Ele já nos salvou. E aqui da morte física Ele nos salvou muitas vezes. E a gente sabe que se Deus não permitir, a morte não vai chegar sobre nós. Só vai chegar quando Deus o permitir ou conceder. Senão, não. E Ele faz tudo bem e transforma os males em bênçãos na vida da gente. Ele sabe qual é o melhor momento para cada um. É claro que não podemos pôr Deus à prova, nem abusar com aquilo que Deus diz para nós. Isso é fato. Né? Então, cuidar sempre da vida que Ele nos deu é o nosso desafio. E abençoa a gente com amor e bondade. E enche a vida com muitas coisas boas. Ou seja, há muitos motivos, queridos irmãos, para nós agradecermos ao nosso Deus. Em todos os dias, em todos os momentos. E isto é maravilhoso. Convido você a cantarmos neste momento mais um hino, o hino de número 131 do Inário Louvai ao Senhor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho.
queridos irmãos e irmãs. Bom, a primeira questão era quais os motivos que temos para agradecermos a Deus. A segunda pergunta é como você, querido irmão, querida irmã, agradece. Como você tem agradecido a Deus por todos os motivos que você tem para agradecer a Ele. Os motivos que são eternos, os motivos que estão aqui. Enfim, pelo perdão, pela saúde, pela cura ou pela força, pela libertação da morte, enfim, pelas bênçãos, pelo amor, pela bondade, enfim, pela colheita de bênçãos, pelos motivos que são bem teus. Como você tem agradecido a Deus por tudo? Você lembra, querido irmão, daquilo que você respondeu quando lhe fiz essa pergunta em outra oportunidade? Alguns irmãos já ouviram esses questionamentos. E aí você lembra o que você respondeu? Como você tem agradecido a Deus por tudo? Como você está agradecendo? É a segunda pergunta, muito importante. Agora a terceira que faço e que vai nos nortear até o final do estudo é a seguinte. Como Deus quer que você agradeça por tudo? O que Deus ensina para você na Bíblia sobre como Ele espera que você então agradeça a Ele por todas as coisas? Quais são as orientações dEle? Como Ele espera que os filhos dEle agradeçam a Ele então por tudo? Por todos os motivos que tem para agradecer? Como Ele espera que nós agradeçamos? O que Ele diz para nós na Bíblia a respeito disso? É uma questão muito importante que vai nortear agora para nós. O que Deus espera de nós? O que Ele quer que a gente faça, para agradecer a Ele por tudo? Eu cito aqui, primeiramente, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo de número 5, um texto que justamente fala sobre a forma que a maioria dos membros da congregação responderam. Olha, pastor, nós agradecemos a Deus orando. Tá certo? Deus espera que a gente agradeça a Ele em primeiro lugar em oração. Talvez você pensou nisso agora. Aqueles que estão ouvindo aí os questionamentos pela primeira vez. Então, como Deus espera que você agradeça a Ele por tudo? Bom, em primeiro lugar, em oração. Nós estamos falando em termos práticos, orientações concretas, práticas, porque por vezes as pessoas dizem, não, eu agradeço a Deus, mas não sabem avançar muito, não sabem apontar os motivos, assim, aliás, como Deus quer na prática que a gente agradeça a Ele. Então, olhando, vamos deixar Deus mesmo nos orientar e falar, e Ele na Bíblia fala para nós como Ele espera que a gente proceda. A primeira forma, então, é em oração. Aí, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5, o texto, leio nesse momento, diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Um texto muito importante que destaca realmente o primeiro fruto da fé, o primeiro fruto de gratidão do povo de Deus, a oração. Mas esse texto aqui fala de muitas outras coisas importantes. Primeiro, ele diz assim que Deus é um só. Talvez você já ouviu pessoas dizerem, pastor, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, pastor, Deus é um só. É verdade. Ou outros disseram para ti também, olha, Deus é um só. É verdade, Deus é um só. É um só Deus verdadeiro, é um Deus triuno, três pessoas distintas pela pessoa e obra, mas que formam um único ente divino. Deus é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Criador e Preservador. O Filho, o Salvador e Mediador. E o Espírito Santo, o Santificador e Consolador. Mas o texto aqui também diz, assim como Deus é um só, tem um só que é o Salvador, que é Jesus. Sim, mas para ser o Salvador, o que ele fez? Ele deu a sua vida em resgate por todos, diz aqui o texto. E mais, além de ter um só Salvador, há também um só mediador.
entre Deus e os homens. Ou seja, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Ou seja, só por Jesus as nossas orações chegam até Deus. As nossas orações, quando agradecemos, quando pedimos bênçãos espirituais, quando fazemos pedidos gerais, ou seja, Jesus é o único que une Deus com os seres humanos. E a partir de Jesus nós podemos orar. Mas em primeiro lugar, diz o texto, com ações de graças. Ou seja, Filipenses 4, capítulo 6, também diz com o coração agradecido. Ou seja, orem com o coração sempre agradecido. Sempre ensino para os alunos da instrução que as partes de uma oração formal são introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é, querido Deus, amado Pai, o Pai nosso que estás no céu. Né? Daí vem o desenvolvimento. Primeiro, agradecer a Deus por tudo. Aí façam uma lista de agradecimento. Agradeçam a Deus por tudo. Todos os motivos que vocês têm para agradecer. E aí depois vem os pedidos espirituais. Pedido de perdão, mais fé. Os pedidos ligados à igreja, à palavra de Deus, o reino de Deus, certo? Bênçãos espirituais. Aí vem os pedidos gerais. E a conclusão sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o único que une Deus com os seres humanos. É o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador verdadeiro. Não importa o quanto a pessoa tenha feito na vida, depois que chegou lá no céu, ela não tem como pedir por nós junto de Deus, porque Jesus é o único mediador, o único que leva os nossos pedidos, a nossa gratidão, os nossos pedidos, então, diante de Deus, então, em oração. Há um só mediador, então orem sempre com ação de graças. Filipenses 4:6 diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisem e orem sempre com o coração agradecido. Começam sempre agradecendo. O coração grato é mais feliz e, consequentemente, vai produzir frutos de reconhecimento. Muitos frutos especiais, certo? E aí podemos pedir. Porque uma vez que reconhecemos o que Deus dá, aí podemos pedir. Porque vamos fazer isso conscientemente. Vamos fazer isso melhor. Podem ter certeza disso. Não vamos ser aquele filho ingrato que só quer, pede, quanto mais ganha, pior fica, mais triste e infeliz ele fica e mais desobediente ele também fica. Certo? Então nós vamos, a partir da gratidão, nós vamos ver que existem muitos frutos naturais. Então, orar agradecendo em primeiro lugar. E estamos aí falando da oração formal, mas aí tem, claro, ali diz, daí orem por tudo, por todos. Não pelos mortos, porque orar por mortos não adianta, né? Quem já morreu em Jesus já está no céu, sem Jesus já está no inferno. Então orem por tudo, por todos, menos pelos mortos, que já não adianta mais. Mas orem aqui pelos reis, ou seja, pelas autoridades, não importa se eu votei nela ou não. As autoridades de todos os níveis, né, eleitas. Para quê? Para que orar pelas autoridades? Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Para que a gente possa viver uma vida calma e pacífica, né, com dedicação a Deus e respeito às pessoas. Como isso são importantes, isso aí. Então orem, rendam graças a Deus orando. Agradeçam a Deus sempre em oração, certo? E aí depois, não fiquem ansiosos com nada, coloquem também tudo, as ansiedades, as preocupações e os sonhos diante de Deus, e Deus com certeza escuta e se importa com as orações. Tá? Em primeiro lugar, então, orem, aliás, agradeçam a Deus em oração. É a coisa mais simples e que Deus espera de nós, seus filhos. A segunda forma, eu cito aqui o texto de Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo de número 19. O texto aqui fala da história dos 10 leprosos, né? Lucas 17, 11 a 19, você lembra, né? Dos 10 leprosos. 10 leprosos, ou seja, 10 pessoas que tinham essa doença na época era incurável, hoje ela tem cura, graças a Deus, a hanseníase, né? Onde a pessoa perde a sensibilidade, né? Ela vai morrendo, né? A pele vai apodrecendo, e a pessoa não sente, ela perde a sensibilidade. E uma vez, é altamente contagiosa a lepra, né? Continua sendo altamente contagiosa. E aí a pessoa que pegava a lepra era afastada da família imediatamente,
da sociedade, passava a viver no chamado leprosário. Ela estava condenada a viver ao isolamento social, né, familiar, e, obviamente, ela esperaria, então, a sua morte chegar. E nos leprosários, as pessoas, os mais inteiros, os mais saudáveis, cuidavam dos mais doentes. E a pessoa morria, ela ia a óbito quando? Quando dava uma infecção generalizada, quando de repente dava uma hemorragia que não pudesse mais estancar com as faixas que eles iam enrolando, né, sobre então as feridas que iam se abrindo. O ser humano ele ia apodrecendo vivo, ou seja, era uma situação terrível, uma situação com certeza muito triste. E aí 10 leprosos clamaram, gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E aí Jesus disse: olha, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E quando porque os sacerdotes eram os encarregados pela saúde pública. Eles afastavam as pessoas do convívio social familiar e autorizavam a reaproximação. Então eles monitoravam também a saúde pública então da população. E aí diz o texto, quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Né? E aí Jesus disse, os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Ou seja, você está curado porque teve fé. Os outros 9 que não voltaram, não tiveram fé? Bom, a gente diria assim, fé para pedir todo mundo tem, né? Depois que se ganha, aí facilmente se esquece, se abandona e se segue o caminho. Mas talvez nosso jeito luterano, talvez de defender as pessoas, interpretar tudo da melhor maneira, a gente diria assim, não, um só voltou para agradecer, mas os outros seguiram agradecendo no seu caminho. Só que não é o que está escrito aqui, não é o que Jesus disse. E aliás, não é o que Jesus quer e o que Deus quer que as pessoas façam. Quando estas, então, reconhecem as bênçãos, os motivos, então, para agradecermos, ele espera que se faça o quê? O que esse samaritano fez. Ele voltou louvando a Deus em voz alta. Então, ele espera o que de você, querido irmão, querida irmã, que você faça, motivado por todos os motivos que você tem para agradecer. Que você volte sempre louvando em voz alta. Não, mas eu vou seguir louvando aí pelo caminho, em outros lugares. Não, a gente faz isso. Mas não serve apenas isso. Deus quer que, né, você volte. Ou seja, Jesus espera que a gente volte e com humildade, reverência, com adoração aos pés dele, e assim a gente possa agradecer a ele por todos os motivos que você tem. Aliás, por que é que a gente pega e canta hinos aqui no estudo bíblico? Por que nós cantamos hinos no culto? Por que hora você canta na tua casa? Você costuma cantar hinos de louvor também na tua casa? Por que não, né? É bacana, hinos que você gosta, que nós cantamos no culto, no estudo, daí você pode seguir cantando. Olha, até uma boa ter o inário, louvar ao Senhor, né? Se alguém gosta de inário maior, bom, aí tem bem mais hinos, né? O inário luterano, né? Enfim, tem muitas opções, muitos hinos de louvor. Ou seja, Deus espera que, em segundo lugar, a gente agradeça a Ele louvando, com humildade, com reverência, aos seus pés, com o coração, com todo o ser, sem esquecer nenhuma das bênçãos, como disse o salmista, inspirado pelo Espírito Santo no Salmo 103. Que a gente não esqueça nenhuma das suas bênçãos e louve a Ele com o coração, com todo o ser, com humildade, com reverência, que a gente sempre volte louvando a Ele. E aí a parte intrigante, né? Você está curado porque teve fé. É que a fé que salva, né, faz a pessoa voltar. Os outros, eles seguiram o seu caminho, né? A fé que salva, ela produz, além da oração em gratidão, ela produz o louvor, entre outros frutos. Então ela faz a pessoa voltar à fé que salva. Agora, lembrar de pedir. E você sabe, no desespero, o ser humano, por vezes, é capaz de qualquer coisa. Agora, depois que ele ganhou, ele facilmente esquece, né, de agradecer. E isso é terrível. Né? E a gente sabe que isso é do ser natural humano,
é do caráter natural humano, egoísta, né? Que quer ser servido e não reconhece, né, a ação amorosa e graciosa de Deus, e ainda é capaz de pôr os méritos sobre si. Talvez os outros 9 ainda houvesse quem dissesse, inclusive, se eu não tivesse pedido, eu não teria sido curado. Ou seja, colocando a ênfase e a glória ainda no pedido, não na ação graciosa e amorosa de Deus. Bom, esse é o ser humano egoísta por si, né? Bom, então o segundo fruto que Deus espera de você, querido irmão, é o louvor. Abra a tua Bíblia agora no Salmo 123. Alguns irmãos estão na vantagem. Talvez alguns dos irmãos lembrem o que mais Deus espera de nós, então, o que Ele nos ensina, o que Ele espera de nós em gratidão. Salmo 122, primeiramente o versículo de número 1. Que diz assim: Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Aí o versículo 4, o que a gente vai fazer na casa de Deus, o Senhor? O versículo 4 diz, para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Então, em terceiro lugar, Deus espera que a gente vá na casa de Deus, o Senhor. Fazer o quê? Dar graças a Ele. Ou seja, para agradecer, nós vamos à casa de Deus, o Senhor. Ou seja, para dizer muito obrigado. Como Ele mesmo ordenou. Nós vamos lá dizer muito obrigado com todo o nosso ser. Aqui o texto não está falando de nós como templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Desde que temos o Espírito Santo em nós, habitando, a maioria de nós, isso já aconteceu no batismo, éramos bebês. A maioria de nós aconteceu ali. Certo? Aqui está falando do templo edificado para Deus, da igreja, da construção, do prédio. Dedicado e consagrado ao culto, ao louvor, adoração e serviço a Deus, como casa de Deus, casa de adoração. E aqui diz, fazer o que lá? Para dar graças. Por que a gente vai na igreja? Porque nós cristãos luteranos vamos na igreja. Nós vamos na igreja para dar graças ao nosso Deus. Para render culto a Ele com humildade, com reverência, com reconhecimento. Ou seja, para dizer obrigado, para dar graças, como Ele ordenou. Como Ele espera de nós. No Antigo Testamento, tinha que ser o sábado. 6 dias, né, trabalharás, né, no 7º dia, então ninguém podia fazer nada. Aliás, era o dia de descanso consagrado a Deus, descanso santificado na palavra. Bom, hoje tanto faz o dia, né? Desprezar no Antigo Testamento o sábado era desprezar Jesus. Hoje, tanto faz o dia, como lemos lá em Romanos, como lemos em Colossenses, né? Mas Deus espera que a gente pelo menos um dia da semana descanse e consagre a Deus o Senhor, ou seja, que santifique o descanso na palavra. É isso que Ele ordenou para nós. Então é importante a gente lembrar, né? Devemos considerar santa, gostar de ouvir e estudar a palavra. Buscar irmos à igreja quantas vezes por mês ou por semana? Uma vez por semana Deus nos ensina. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez isso para nos ensinar como nós também precisamos, aliás, proceder, né, e quais são as nossas necessidades. Deus não precisava, mas nós precisamos. Pelo menos um dia da semana de descanso, e o descanso precisa ser santificado na palavra. E aí quando a gente ouve a palavra, o que acontece, né? Bom, nós vamos à igreja para dar graças. Mas quem mais nos serve é Deus, na palavra, nos sacramentos. Ele nos abraça, perdoa, carrega no colo, enxuga as lágrimas, mostra o caminho, Ele faz tudo por nós. Nós vamos para agradecer e quem mais faz é o Pai, nos recebendo e nos servindo o banquete espiritual na palavra e sacramentos, então, na igreja. Certo? E aí o que acontece? O nosso descanso ele é qualificado, ele é muito melhor, ele é muito maior quando ele acontece assim. E quando a pessoa está mais forte espiritualmente e não vai no culto no final de semana, ela sente falta. Parece que o final de semana não é o mesmo, parece que falta alguma coisa. Mas quando a pessoa está anêmica espiritualmente, ela não sente falta. É que nem fisicamente. Se a pessoa está com anemia física, ela senta à mesa, pode ter um banquete, um monte de coisa boa para comer, mas ela vai achar que não tem nada que serve para ela não tem apetite. Agora, quando ela está em situação normal, vê um banquete, ela vai usufruir daquele banquete, com certeza, vai aproveitar
o que lhe é oferecido aí. E assim também acontece. Então, quando você, querido irmão, querida irmã, não sente vontade de ir à igreja, peça a Deus perdão por isso e diz, ó Deus, me fortaleça, eu sei que eu estou frágil espiritualmente, eu quero sentir apetite, eu quero sentir vontade, me ajuda, e eu quero ir lá na igreja, não por mim, eu quero ir por ti, conforme tu ensinaste na Escritura, né? Então, eu quero me alegrar em ir no templo. Que nem aqui o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para quê? Para dar graças. Claro que a gente ora pedindo paz, prosperidade, proteção, segurança, como diz o texto aqui, né? Mas no versículo 9 do Salmo 122 diz, eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus. Eu amo o templo por quê? Não é porque o prédio é bonito, e a igreja de Lajeado é excepcionalmente linda, bonita, né? Quem a conhece, com certeza uma das mais bonitas igrejas que eu conheço, mas pelo que Deus oferece. Não é a beleza arquitetônica, o cuidado do patrimônio, do pátio, dos jardins. Não, é pelo que Deus nos serve e oferece na palavra e nos sacramentos. Pelo abraço, cuidado, carinho, colo de Deus. Pelo perdão, pelo fortalecimento, pela orientação. Por isso eu amo o teu templo, ó Deus, o lugar onde é que de forma especial a tua glória assiste e está sobre o teu povo, ou seja, a partir de Cristo, sol da graça, tu cuidas do teu povo, do teu rebanho diante do teu altar. Por isso eu amo o cuidado, o fortalecimento, a certeza, o abraço, a orientação, né? É bom estar na casa do Pai do céu, estar no seu templo, no espaço consagrado, junto com outros irmãos, na comunhão com Deus e uns com os outros. Isso é maravilhoso e é importante, querido irmão, querida irmã. Deus espera que a gente faça isso semanalmente. Ah, mas eu estou doente, não deu isso, aquilo. Bom, ainda o culto do sábado aqui na Cristo é transmitido, né? Então você tem a possibilidade de estar de forma online, presente, né? Em tempo real, participando do culto, certo? E isso é ótimo, né? E se ainda no horário não deu certo, né? Ainda você tem o culto gravado ali, pode ainda render culto a Deus na tua casa, ainda tem essa possibilidade. Então não há desculpa para a falta do culto a Deus. Mas embora que o texto aqui diz ir na casa de Deus o Senhor. Então, em terceiro lugar, o que Deus espera em gratidão dos seus filhos. Primeira, oração. Vamos ver se no final você lembra da lista. Segundo, louvor a Deus. Terceiro, ir na sua casa regularmente, no seu templo. E isso é muito importante. Para quê? Para dar graças. Tem gente que vai para ter o céu. Nós vamos na igreja porque já temos o céu. Tem gente que vai negociar e comprar bênçãos. Não, nós vamos motivados pelas bênçãos que Deus já nos deu e prometeu, bênçãos eternas e bênçãos terrenas. É o amor e a graça que nos move. Tá? Terceiro lugar, dar graças. Agora, olhemos para outro texto muito importante também, o Salmo de número 116. Abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 116. Que nos adiciona alguns itens a mais nesta lista de como Deus quer que a gente agradeça a Ele. Eu optei pelo Salmo 116, por já ser também um salmo mais conhecido por muitos irmãos, e vão lembrar bem com facilidade os demais itens, então, dessa lista que Deus coloca. Primeiramente, aí o Salmo 116, o versículo 12, que diz assim, que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? Eu vou mudar a pergunta. Como eu posso agradecer a Deus por tudo de bom que Ele me tem dado? Vou mudar ainda mais a pergunta, mas não vai mudar o sentido. Como Deus quer que eu agradeça a Ele por tudo de bom que Ele me tem dado? O que Ele me diz na sua palavra, na Escritura? Como Ele quer que eu proceda? Que frutos Ele espera que eu produza em gratidão a Ele? Olha agora para o versículo de número 9 do Salmo 116. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Ele espera que você, em quarto lugar, viva uma vida de obediência a Ele. O que um pai e uma mãe que amam um filho e fazem tudo por ele esperam dos seus filhos? O que os pais esperam dos filhos? Que eles reconheçam o carinho, o amor, a dedicação dos pais e manifestem esse reconhecimento também, de uma forma especial, no considerar dos conselhos, das orientações
ou seja, que sigam os ensinamentos dos pais, ou seja, que vivam uma vida de obediência aos pais, que sejam obedientes a eles. É que quando se fala em obediência, geralmente se vê e se vê de uma forma pesarosa, como se fosse castigo ou algo pesado. Não. É que os pais que amam os filhos não querem que os filhos sofram as mesmas coisas, talvez, que eles sofreram, cometam os mesmos erros, mas gostariam que eles pudessem ir melhor já na vida e poupar sofrimentos para eles. É por isso que os pais querem que os filhos os obedeçam, porque eles os amam, eles já têm mais experiência, conhecimento e querem o melhor para os seus filhos. E é justamente isso, ao aplicar, né, essa questão no relacionamento pais e filhos, nós entendemos melhor aquilo que também Deus espera de nós, os seus filhos. Por que Ele espera a vida de obediência? Bom, se a gente pensar em obediência, a gente vai lembrar dos mandamentos, certo? Agora, os mandamentos, nós já estamos livres da condenação da lei, porque Jesus já cumpriu os mandamentos por nós. Né? Ele satisfez a sede de santidade de Deus, Ele foi santo em nosso lugar. E mais, né? Ele satisfez a sede de justiça de Deus, Ele disse, está consumado na cruz. Então não temos mais o peso da condenação da lei sobre nós. Então para que serve a lei? Bom, a lei se resume no amor. Amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. Os mandamentos da primeira tábua, o primeiro ao terceiro, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37 e Mateus 22, 39, o resumo da segunda tábua, que é do 4º ao 10º mandamento. Lembrando que Deus deu para nós os mandamentos em 2 tábuas, a primeira e a segunda tábua, nosso dever para com Deus e dever para com o próximo. Amarás teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. Assim Jesus resumiu os mandamentos. Então, numa só palavra, os mandamentos se resumem no amor. Amor não tem peso, não tem castigo. Mas para que servem, então, agora os mandamentos para nós que estamos livres da condenação da lei em Cristo? Elas servem de freio, espelho e norma. O freio é importante no carro. Se nós estivéssemos num ônibus descendo a Serra Gaúcha, ou a Serra lá do Rio do Rastro, não sei se alguém já estava lá. Aí o motorista avisa, pessoal, tá tudo bem. Aperte os cintos aí de segurança, tá tudo tranquilo. Né? Nós vamos descer, tá sem freio o ônibus, mas tá tudo bem. Não se preocupe. Com certeza a tripulação saberia que não estava nada bem, não, que essas palavras eram tolas. Por quê? Porque sabemos o quanto o freio é importante, certo? Então o freio da lei de Deus é da mesma forma importante. Por quê? Para a gente não se arrebentar na vida. Para nós sermos poupados de muitas tribulações, muitos sofrimentos. Por isso ele diz, não ter outros deuses, não usar o nome de Deus em vão, santificar o dia do descanso, honrar pais e superiores, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, nada que seja do próximo. Não vou explicar cada mandamento nesse momento. Agora, por que ele diz isso? É o freio. O freio nos impede de muitos sofrimentos. É muito bom, não é verdade? É muito bem para a vida e para os seres humanos. E o segundo uso da lei é espelho. A gente pensar nos carros hoje com aqueles espelhos enormes, caprichados, retrovisor, né? Como fica mais fácil dirigir, né? Seguir em frente olhando os espelhos. Os espelhos nos mostram a nossa realidade, a necessidade de Jesus, que sem Jesus não dá, mas também nos situam melhor quando vamos dirigir. Se ora vamos para a esquerda, vamos para a direita, né? Então, olhando para o espelho, o espelho da lei de Deus, nós podemos ir mais seguramente, né? Andar, então, no caminho. Ou seja, podemos viver melhor, né? Mais felizes. E norma, né? O terceiro uso da lei, né? Nos mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. Então, a vida de obediência, lembremos, não é um castigo, um peso, mas é uma dádiva, é uma bênção. Porque é o melhor caminho para a gente viver. Então, viver a vida de obediência em quarto lugar, aliás, é o que Deus espera de nós como seus filhos. Eu vou adicionar mais itens a essa lista. Olhemos agora o versículo 16 do Salmo 116. Diz assim, ó Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Então, Deus espera que você viva uma vida de serviço a Deus. Que você, para agradecer a Ele por tudo, viva uma vida de serviço. Nós somos livres para servir. Nós, no amor, somos escravos, num certo sentido.
mas somos livres para servir, libertos da condenação do diabo, do mundo da carne. Ou seja, nós somos livres para servir em Cristo. Aonde? Servir aonde? Servir na igreja, querido irmão, querida irmã. Sim, mas na igreja tem coisas para a gente fazer, para a gente servir? Claro que tem, imagina. Né? Deus continua chamando pessoas ao ministério. Talvez, quem sabe, algum filho ou neto teu vá ser pastor também, como eu, aí para levar a palavra. Ou quem sabe, como você, ocupar um cargo de liderança na comunidade, um cargo da diretoria. Quem sabe um dia um dos teus, aí, ou mesmo você, pode ser o presidente da tua congregação, ou você já foi, ou é o presidente. Ou vice-presidente, ou quem sabe um secretário, um vice-secretário, tesoureiro ou vice, né? Ou quem sabe o conselho fiscal, o suplente a um desses cargos, enfim. Também a gente sabe que quando se chega à igreja, alguém tem que abrir, alguém precisa fechar a igreja, certo? Ligar as luzes, preparar o ambiente, preparar o material da Santa Ceia, tem auxiliares, né, talvez de altar, a equipe de recepção, né, comissão de altar, né, tem auxiliares de tesoureiros, ou seja, tem pessoas que vão ajudar em leituras, ajudar no culto, ou mesmo com o dom da música, vão estar servindo e vão estar sendo instrumentos ali para que tudo aconteça da melhor forma na igreja. Podemos pensar assim com relação a todo, desde cuidar de jardim, pátio, essas coisas não acontecem assim sozinhas, então alguém precisa fazer, não é verdade? Então há possibilidades para a gente servir, sim, e para levar o evangelho. Quantos líderes de estudo da palavra, líderes incentivadores, eu estou pensando na realidade da Congregação Cristo, nós temos membros que dirigem estudos bíblicos, que são preparados pelo pastor e eles vão dirigir estudos. Temos líderes incentivadores que fazem a propaganda, o convite, aquele meio de campo, aquele apoio, incentivo, tentando levar pessoas, marcando o local de estudo, incentivando e animando, né? Ou estendendo o convite, levando o convite adiante. Isso é muito importante. Podemos pensar em ações, né, onde a congregação leva o abraço de Deus em Jesus também, né? Talvez em obras sociais, talvez assistindo necessitados, enfermos, idosos. Tem tanta coisa a ser feita, ou levar a mensagem, o abraço de Deus em Jesus, você pode fazer. Quem é que diz que isso é tarefa do pastor? O pastor é o equipador dos santos, ele deveria orientar as pessoas para que elas fizessem justamente esse trabalho. Né? Então ele é o chamado equipador dos santos, do povo de Deus. Então tem muitas coisas a fazer. E aí a gente poderia falar ainda das mídias, né, sociais hoje, né? Ou seja, o leque do trabalho, os desafios da igreja estão aumentando, pensando ainda Facebook, YouTube, WhatsApp, né? E toda a questão de aconselhamento, assistência, né, pastoral, né? E aquilo que é do pastor e aquilo que é dentro do sacerdócio universal de todos os crentes, trabalho de todos os cristãos na igreja, que é tua responsabilidade e minha, né? Nossa responsabilidade. Né? E mais numa igreja que Deus é o dono. Tem igrejas onde o pastor é dono. E vocês sabem que é assim, que são literalmente tipo empresas, franquias ou coisa assim. Mas, né, pertencendo a uma igreja como você, querido irmão, querida irmã, né, onde Deus é o dono e nós somos servos, inclusive o pastor, e onde o próprio Salvador não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos, e que ora não achou demais e quis sentar-se aos pés dos discípulos para lavar os seus pés. Vocês lembram quando Pedro disse, não, os meus pés não. Ele achou que os pés dele estavam muito sujos para Jesus lavá-los. E aí Jesus disse, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não pode ser meu discípulo. Aí diz, opa, não, aí sim, não, então tá, Jesus, pode ser. Ou seja, o servir faz parte da vida do povo de Deus. Servir na igreja, mas servir também, o cristão só serve na igreja? Não, ele não serve só na igreja. Deus espera que você sirva na tua casa, na tua família, sendo o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, provendo sustento para a casa, para a família, o cuidado, sendo parceiro nos desafios familiares, cuidado da casa, e a gente sabe o que precisa num cuidado de uma casa também, não é verdade? Desde pensar alimentação, roupas, a proteção, o cuidado, né, o sustento da família, ou seja, servimos a Deus na família. Você serve a Deus na tua família, querido irmão, querida irmã. Servir aonde? Servir também na sociedade, no mundo, com a tua profissão, com os dons que Deus te deu.
O pastor serve a Deus com os dons que Deus deu, mas você também serve a Deus com os dons que Deus te deu, talvez sendo um bom patrão, um bom empregado, ou melhor, ou produzindo o melhor produto para as famílias e as pessoas porem na sua mesa para comerem. Ou seja, que responsabilidade há nisso, não é verdade? Onde a gente vai ser um instrumento de Deus para produzir, quem sabe, alimento e comida para as pessoas. Que responsabilidade, que importância também esse trabalho. Assim como o cuidado das pessoas doentes, enfermas. Bom, há muitas profissões, muitos dons que Deus concedeu, certo? Para o bem comum da sociedade, ou seja, nós precisamos todos, uns dos outros, das diferentes, e das diferentes, podemos dizer assim, profissões, e dons. Então, servir a Deus na igreja, servir a Deus na família, servir a Deus na sociedade, no mundo. Tá ok? É assim que nós servimos então a Deus. Muitos acham que se serve a Deus só na igreja. Não, é na igreja, na família e no mundo que nós servimos a Deus. Lembro do soldado que falou com João Batista: e agora o que eu faço como cristão? Aí João Batista disse para ele: fique contente com o teu salário e não aceita suborno. Quando o cristão, diante de Lutero, questiona: e agora o que eu faço? Ele disse, Lutero disse para o sapateiro: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Ou seja, servimos a Deus na igreja, na família e no mundo. Agora, em sexto lugar, como Deus espera que você agradeça a Ele. O versículo 17 ao 19 diz assim: eu te darei uma oferta de gratidão. A ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Então, como Deus espera, em sexto lugar, que você agradeça a Ele por tudo. Que você faça promessa de gratidão a Deus, de obediência, de serviço e também de oferta para Deus. Ou seja, não tenha medo de fazer voto de gratidão então a Deus. Deus espera isso. Isso é agradável a Ele. Por isso nós incentivamos na Congregação Cristo, nós distribuímos o chamado cartão promessa aos membros nessa época, e eles fazem uma promessa pensando no ano que vem, certo? E aí, nesse cartão promessa, tem textos bíblicos, e a gente vê que quando a gente lê o cartão, então o desafio é você a ler e prestar atenção no cartão promessa e valorizar esse cartão, onde a gente renova a promessa que a gente fez a Deus no batismo, que a gente fez na confirmação, promessa que a gente renova continuamente diante de Deus, que é usar continuamente os meios da graça, ou seja, ser um membro ativo da igreja, e servir a Deus especialmente, também dentro dessa vida de obediência, serviço e também levando ofertas para Deus. Então, fazer um voto de oferta em termos de porcentagem. Você promete um percentual da tua renda para Deus. Deus esperaria receber de você quanto? Qual é o percentual bíblico? O referencial bíblico é a 10ª parte. Deus esperaria receber a 10ª parte de cada um de nós. Mas você, de acordo com a tua fé, com o teu coração, você vai tomar a decisão do teu percentual. E aí vai marcar naquele cartão promessa e vai depositar ele lá no gasofilácio, diante do altar, aqui na congregação. E aí depois você, mês a mês, vai trazer a tua oferta no envelope. Por exemplo, eu prometi a 10ª parte, eu e a minha família prometemos a 10ª parte para Deus em oração. Cada um de nós leva o cartão promessa oficializando essa promessa. Aí somamos o salário, calculamos aquela 10ª parte e dividimos em 4 partes. Como nós aqui somos em 4 pessoas, cada um leva a sua parte. Então, a parte daquele percentual prometido. E aí, mês a mês, nós levamos então essa oferta diante do altar para dar graças. Conforme prometemos, diz o texto, na reunião do povo de Deus, no pátio do templo. Esse é o desafio. Sim, mas e agora, pastor? Como é que fica agora? As pessoas fazem oferta já por Pix, transferência? Como é que fica isso? Bom, o sentido original do texto é esse que a gente falou. É assim que Deus espera. Não quer dizer que a gente não possa fazer e usar dessas novas práticas. Porque há pessoas, membros hoje participando do culto, ora online ou dentro da própria igreja, que fazem sua oferta pelo Pix ou pela transferência. É possível isso? Olha, nós estamos aprendendo a lidar justamente com isso. A única preocupação é não perder o sentido original do que Deus ensina. Bom, então se eu fizer ela pelo Pix,
eu vou dizer, ó Deus, a minha oferta está diante de Ti no Teu altar. Mas aí como é que eu faço com o envelope? Eu tenho um envelope. Bom, anota lá o valor, escreve Pix em cima e bota o envelope vazio lá no gasofilaço, porque você já transferiu então o dinheiro. É uma forma. Mas eu preciso pôr lá no envelope e fazer esse movimento? Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer isso com o meu coração. Mas eu penso especialmente na prática disso com relação às crianças. Essa é a minha preocupação maior. Então, elas vão sentir melhor quando elas tiverem o seu envelope e vão lá levar, então, a oferta. Por isso, o ideal é que cada um tenha o seu envelope. Esse é um incentivo. Mas é possível fazer dessa forma, pelo Pix ou transferência? Com certeza, sem peso de consciência. Mas aí você faz isso e dizendo, ó Deus, está diante do teu altar a oferta que eu te prometi para dar graças, motivado no teu amor e graça. E aí, mês a mês, levar a oferta. Deus dá tudo para nós, é como que Deus dissesse assim, Ele nos dá um dinheiro. Eu vi um exemplo de um irmão ontem que eu achei muito legal, que eu quero citar assim, né? O pai deu um dinheiro para os filhos e disse, ó, filhos, tá aqui, R$100, agora vocês vão e compram um presente para o pai, tá? Aí os filhos foram então comprar o presente então para o pai. E o que ele chamou a atenção, que além do presente, eles trouxeram um presente para o pai, mas eles usaram bastante do dinheiro para eles também. Então, mais ou menos é assim, Deus dá tudo para nós, e Ele diz, ó, traga um presente de gratidão para o Pai. O Pai gostaria da 10ª parte. Agora vocês vão ver o que vocês fazem. Ou seja, isso é nos motivar na fé e no amor. Mas dizer assim para vocês, que muito mais do que a gente faz, Deus faz por nós. Que nem vocês, ao menor sinal de amor e reconhecimento dos filhos, os pais, eles fazem muito mais por eles. Quando um filho, um neto demonstra um pequeno sinal de gratidão, o pai, né, o avô, a avó são capazes de fazer muito mais por ele do que ele fez em demonstração por eles. Não é assim? E assim é o Pai do céu também. Agora vamos ver se você lembra. Como Deus espera? Eu comecei o estudo dizendo assim, temos motivos para agradecer? Bom, fizemos uma lista, né? Como nós agradecemos? Foi a segunda pergunta. E a terceira, como Deus quer que você agradeça? Como Ele nos orienta a nós, especialmente na palavra? Eu escolhi textos que destacam justamente essa sequência e ordem do que Deus espera. Primeiro, vida de oração. Ou seja, que a gente ore primeiro dando graças. Que a gente dando graças, ore então. Que a gente dando graças a Ele, que a gente louve a Ele com todo o coração, com ser, cante hinos. Certo? Louvor, vida de louvor. Que a gente agradeça a Ele também em terceiro lugar, você lembra como? Indo na igreja, participando dos cultos regularmente, assiduamente, para dar graças. Ele espera que você agradeça a Ele buscando viver vida de obediência. Lembra? Em quarto lugar, vida de obediência. Os pais esperam que os filhos obedeçam a eles porque querem o melhor, não querem eles mal, querem eles ir no bem. Quinto lugar, que a gente agradeça a Ele vivendo vida de serviço na igreja, na família e no mundo. Façam sempre sem o outro merecer, como que para Deus na família, como para Deus lá na empresa. Talvez o salário e o reconhecimento não vai ser aquele, mas façam aquilo para Deus, para dar graças a Deus também lá na empresa. Sirvam a Deus, então, na igreja, na família, no mundo. Em sexto lugar, façam votos, sim. Promessa. Renovem a promessa de obediência, de serviço e de oferta para Deus anualmente. E aí, mês a mês, levem a oferta para dizer obrigado para Deus. Não façam para ter mais, para ganhar mais, para ter as bênçãos. Não, façam pelo que vocês já têm. Pelas bênçãos que receberem e os motivos que vocês têm. Mas saibam, Deus muito mais vai fazer por você e por mim, muito mais do que nós fizermos em gratidão. Esse era o estudo, então, para essa noite. Foi uma satisfação, uma alegria termos estado juntos. Que Deus abençoe você, que você, querido irmão, pelo Espírito Santo, possa perceber sempre e crescer na percepção dos muitos motivos que você tem para agradecer a Deus. Que você possa, em gratidão, orar, em gratidão, louvar, em gratidão que você possa ir à igreja, que em gratidão você possa viver vida de obediência, que em gratidão você possa viver vida de serviço, que você possa fazer votos também de oferta em sexto lugar e depois mês a mês leve essas ofertas para dar graças a Deus. Ofertas que serão muito importantes para a igreja, além de cuidar da sua manutenção e necessidades locais e assistir o próximo,
ela vai poder fazer missão e avançar nos projetos, talvez, onde ela vai ter mais igrejas, mais locais para louvar e adorar a Deus e assim levar o Evangelho para mais pessoas crerem e serem por Jesus salvas, crerem na ação do Santo Espírito e viverem as bênçãos que eu e você temos o privilégio já de viver e de se mover por elas. Que as bênçãos de Deus, o amor, o cuidado e a graça dele o mova, querido irmão, querida irmã, hoje em todos os dias. Foi uma satisfação ter estado com você. Queremos finalizar, então, o estudo na sequência, mas primeiramente eu quero fazer um convite. Amanhã nós estaremos participando do programa IELB em Ação na Rádio Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a partir das 10h30 da manhã até as 11h30. Um programa de entrevista onde estará sendo apresentado o Distrito Alto Taquari, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um pouco de cada paróquia do distrito e aqui também da Congregação Cristo. Quem puder participar ao vivo, fica aí um convite. Então, às 10h30 da manhã, né? Nós estaremos disponibilizando ainda um link aí nas mídias e mandando pelo WhatsApp também para as pessoas poderem acompanhar. Né? Ou se não, em momento oportuno, quando você puder acompanhar, assistir esse programa, conhecendo um pouco mais do Distrito Alto Taquari, seus pastores, paróquias, congregações, né? E estarei aí também junto do pastor Éder Frederico Piper Gomes, que é vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e eu, como conselheiro do Distrito Alto Taquari, estarei também nesse programa de entrevista. E você, então, é convidado amanhã, então, às 10h30, ou quando, já que fica, né, gravado o programa, depois disponibilizado, em um momento oportuno, você poder assistir ou acompanhar, então, também esse programa, então, da igreja. Nós finalizamos, então, o estudo, orando a bênção em conjunto e cantando mais um hino, e assim nos despedimos, então, nesta noite. Oramos a bênção final. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. O hino 145 do Inário Louvai ao Senhor, e assim também nos despedimos cantando. Foi uma alegria, satisfação, a presença de todos, abençoada noite aos membros da congregação e também muito especialmente a todos que nos visitam. Vi nomes queridos aí participando, né? Um abraço a todos, aqueles que também não se manifestaram, sinto-se todos abraçados e cumprimentados. Nos despedimos cantando Tudo o que eu tenho, Senhor, o hino 145 do Inário Louvai ao Senhor.
Sigam com Jesus e sigam bem até a próxima oportunidade. Abençoado Advento a todos vocês.